Amados filhos e filhas de Deus, aqui presentes na comunidade Santa Paulina, no Ulisses Guimarães, muito obrigado pela sua presença. E você que reza, você que está em sintonia, em comunhão conosco, em sua casa, pelo Facebook de nossa paróquia, também possamos nos sentir um só coração, uma só alma, para celebrarmos juntos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Então, nós ouvimos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, voltada mais para São Pedro. E a leitura começa dizendo que alguns membros da igreja, que Herodes, o rei Herodes, prendeu alguns membros da igreja para torturá-los, mandou matar a espada Tiago e também prender Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Dias dos pães ázimos. Lembrando, então, a última ceia de Jesus. E os apóstolos e os primeiros cristãos estavam sofrendo, então, perseguição, porque estavam sendo fiéis aos ensinamentos de Jesus, que também foi perseguido. E assim como a igreja ainda hoje, que é fiel à prática profética de Jesus, continua sendo perseguida. E hoje, dia do Papa, vamos rezar pelo Papa, porque ele também está sendo perseguido. Engraçado que o Papa não está sendo perseguido pelos ateus, pelos pagãos, pelas outras igrejas e religiões. Papa está sendo perseguido pelos próprios católicos. Alienados. Que falta espírito profético. Católicos que estão contaminados pelo fermento dos fariseus, que nas redes sociais difamam o Papa com fake news, assim como também os nossos bispos, porque são comprometidos em defender os menos favorecidos da sociedade. E nós queremos, então, ter consciência que precisamos ter clareza que nós pertencemos à igreja que foi instituída por Jesus Cristo. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E o Papa é sucessor de Pedro, primeiro Papa. Então nós estamos na igreja de Jesus Cristo. E nós, então, precisamos ter essa convicção. Nós estamos na igreja que foi Cristo que instituiu.
Está sujeita a erros? A igreja, sim. Ela é santa porque foi Cristo que instituiu. Mas ela é feita de humanos. Pedro negou, Judas traiu. Estamos sujeitos a erros. Por isso, nossa igreja é santa e pecadora. Mas qual é o critério que nós possamos usar para saber se a igreja está sendo fiel à prática, à vida, à missão, os ensinamentos de Jesus Cristo? Qual é o critério? Quando a igreja se coloca na defesa dos menos favorecidos da sociedade. Esse é um dos critérios importantes para a gente perceber se a igreja está sendo verdadeira. Quando ela se coloca do lado daqueles que não têm vez e nem voz na sociedade. Assim como fez Santa Paulina, que teve um cuidado especial para com os menos favorecidos, como fez Santa Isabel, São Francisco de Assis, Santa Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres. Então isso é um dos critérios fundamentais. Agora, quando a igreja se alia com os poderosos, assim como há muitos pastores que estão aliados aos poderosos, defendendo seus interesses, e o povo cada vez mais abandonado, dominado, manipulado e enganado. Então, vocês jamais poderão dizer assim: não importa a igreja, Deus é o mesmo. Não é o mesmo. Eu tenho medo do Deus que é pregado por aí. Não é o Deus de Jesus Cristo. Não é o Deus, não é o Cristo dos apóstolos, do Evangelho. É um evangelho manipulado, conforme os interesses econômicos e de poder. Então, num país onde há injustiça e o povo empobrecido, se a igreja não é perseguida, é sinal que ela está sendo conivente com os poderosos que promovem a injustiça e a miséria. Então, se a igreja está sendo perseguida, é sinal que ela está sendo fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo. E a primeira leitura, então, fala que Paulo foi preso, mas foi libertado da prisão de uma forma miraculosa. E 3 ensinamentos podemos tirar desta libertação miraculosa de Paulo da prisão. Primeira coisa, enquanto Paulo estava na prisão, a igreja rezava constantemente a Deus por ele. Em vez de falar mal do Papa, dos nossos bispos que são profetas, que
têm coragem de denunciar as injustiças. Vamos rezar por eles, como faziam as primeiras comunidades cristãs. Segundo ensinamento dessa primeira leitura, que nada, ninguém vai impedir que a igreja cumpra a sua missão. Por isso, as portas da presídio, mesmo com forte esquema de segurança, foram abertas pelo anjo de Deus. As algemas e as correntes se quebraram, caíram. Isto quer dizer que nada, ninguém vai impedir a missão da igreja. Que a palavra de Deus não pode ficar algemada. Terceiro ensinamento, que Deus protege, cuida daqueles que são fiéis a Jesus Cristo e sua missão. Como nós respondemos também no refrão do Salmo: de todos os temores me libertou o Senhor Deus. Então, assim como Deus libertou Jesus Cristo da morte, ressuscitando no terceiro dia, Deus cuida e protege os seus profetas. Não serão abandonados, pelo contrário, serão lembrados de geração em geração, como nós lembramos até hoje São Pedro e São Paulo. Por falar em São Paulo, a segunda leitura nos diz que Paulo estava pressentindo o fim de sua vida. E por isso disse: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então Paulo, com essas palavras, quis nos dizer que ele tinha feito tudo o que podia, tudo que estava ao seu alcance, ele fez pelo Evangelho de Jesus Cristo. Ele fez de sua vida um culto, uma oferta agradável a Deus. E nós, será que estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance pelo Evangelho de Jesus Cristo? Para que sejamos lembrados pela nossa família como pessoas de Deus, pessoas de fé, pessoas do bem. E o Evangelho, então, nos diz que Jesus fez uma enquete, uma pesquisa do Ibope, para saber o que o povo falava sobre ele. Então os apóstolos disseram: olha, uns dizem que és João Batista, que é Jeremias, Elias, ou algum dos outros grandes profetas. Então a imagem de Jesus era bem positiva, comparado aos grandes profetas da Bíblia, do Antigo Testamento. Mas o interesse de Jesus não era tanto saber o que o povo pensava. Jesus queria saber para os próprios apóstolos o que os apóstolos estavam entendendo da pessoa de Jesus. Porque eram os apóstolos que iam dar continuidade à missão de Jesus. Então eles têm que ter clareza de quem era Jesus. Por isso perguntou para eles e para nós hoje:
E para vocês, quem eu sou? Infelizmente, muitos de nós estamos seguindo um Jesus errado. Muitos de nós estão seguindo um Jesus falso. Porque não estamos sendo fiéis à prática de Jesus. Como naquele tempo, muitos esperavam um Messias triunfalista, poderoso, valente, guerreiro, queria vir do céu com um exército celestial para libertar Israel do Império Romano. Mas Jesus veio nos ensinar que devemos amar até os inimigos, que devemos lavar os pés uns dos outros. Então, muitos de nós estamos com a visão errada do Messias, estão seguindo o Messias errado. Então, quem apoia, por exemplo, ditadura, seja de direita ou de esquerda, tem um Messias errado. Que Jesus nos libertou para que fôssemos livres. Quem apoia tortura, continua torturando Jesus até a morte. Ainda hoje, estão seguindo o Messias errado. Quem é a favor de armamento, está seguindo o Messias errado. Porque quando Pedro quis ferir o soldado com a espada, Jesus disse: coloca essa espada de volta na bainha. E ainda curou a orelha que Pedro tinha decepado. Nada de violência, nada de armamento. E alguns que ainda acreditam que a pandemia é uma gripezinha, estão seguindo o Messias errado. Que Jesus veio para que todos tenham vida e vida em plenitude. E viver o mandamento do amor de Jesus é cuidar um do outro. Amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Então, a maior prova de amor um pelo outro é se cuidar. E cuidar um dos outros para que não sejamos contaminados com vírus. Não existe vacina ainda. O único remédio é o cuidado, o isolamento. Então, se nós estamos seguindo o verdadeiro Messias, nós vamos nos cuidar, vamos nos amar mais. E por fim, Jesus também disse para Pedro: tudo que ligares no céu será ligado, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será ligado no céu. Então Jesus deu esse poder à igreja de interpretar os sinais dos tempos, de atualizar a sua palavra diante dos séculos. Não pode interpretar a palavra de Deus de qualquer jeito.
de formas fundamentalistas, ao pé da letra, estão deturpando o Evangelho, conforme o seu bel interesses de poder. E muitas vezes se prega em muitos lugares mais o diabo do que Jesus, para botar medo no povo do diabo. Porque um povo com medo é mais fácil de ser manipulado. E por isso que Jesus diz: o poder do inferno não prevalecerá sobre a igreja de Jesus Cristo. Tem que pregar Jesus Cristo, que é vencedor de todo o mal e da morte. E nós, então, queremos estar mais atentos, então, ao nosso Papa, que é um grande profeta, respeitado, a maior autoridade do mundo. Não existe atualmente outro líder com mais aceitação no mundo do que o nosso Papa, o maior líder atual do mundo. Mas para alguns católicos não serve, infelizmente. Mas foi assim com os grandes profetas. Grandes profetas, como Jesus Cristo, sempre foram perseguidos. Infelizmente, pelos próprios católicos lunáticos, que estão contaminados com o fermento dos fariseus. Então nós queremos ser fiéis ao Papa e aos nossos bispos, profetas, que se colocam do lado dos menos favorecidos. E quando a igreja se coloca do lado dos menos favorecidos, vocês podem ter certeza que os grandes vão tentar colocar o povo contra os seus pastores verdadeiros e defender os falsos pastores. Então, não podemos nos deixar ser manipulados pelas forças do mal deste mundo. Queremos, então, ouvir a voz dos profetas de ontem e de hoje e nos alegrar com uma igreja que fica do nosso lado, que nos defende, que nos protege dos lobos ferozes que querem nos explorar e roubar todos os nossos direitos de uma vida digna de filhos e filhas de Deus. Se alegre quando a sua igreja te defende dos poderosos deste mundo, porque ama o seu povo, ama as suas ovelhas, e como Cristo são capazes de doar a sua vida para defender o seu povo, assim como Cristo doou sua vida, assim como todos os mártires derramaram o seu sangue, assim como todos os apóstolos derramaram o seu sangue. Por isso, hoje, a cor da estola é vermelha, lembrando o sangue de Pedro e Paulo que foram derramados
porque eles foram fiéis à prática e aos ensinamentos de Jesus. E mesmo perseguidos, não desistiram e não se venderam para o lado dos poderosos. Ficaram fiéis ao povo e a Jesus Cristo, que sempre esteve do lado dos menos favorecidos da sociedade.